Aqui na nossa classe de Atos Jovens, nós vamos continuar meditando sobre a vida do apóstolo Paulo. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, quero agradecer ao Senhor por mais este dia especial que o Senhor nos concedeu, este início de dia, este início de semana, a qual nós já consagramos ao Senhor, nós entregamos a Ti as nossas vidas, pedindo, Senhor, perdão pelas falhas cometidas na semana passada, da qual, Senhor, creio que todos nós nos arrependemos, com o desejo, Pai, de fazermos e sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Abençoe este momento agora de meditação, que ele seja proveitoso, Senhor, para as nossas vidas, tire as nossas dúvidas, nos fortaleça mais e mais na fé, pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguma vez você já precisou rejeitar verbalmente um elogio feito a você de forma exagerada, especialmente por conta de algo que você fez para Deus? Você já fez algo para Deus e alguém empolgado com o que você fez acabou te elogiando, mas foi um elogio que acabou, de certa forma, trazendo glória para você. E ao ouvir aquilo, que reação você teve? Você aceitou ou você rejeitou? Não é para mim. Não fui eu que fiz isso. Já aconteceu isso com você? Hoje nós vamos ver uma situação semelhante a essa, que dois servos de Deus enfrentaram, um elogio exagerado, e vamos ver como eles conseguiram reagir a isso. Porque nós podemos ser tentados a aceitar, receber, Vamos ver como eles reagiram a isso. Mas antes vamos relembrar o que nós vimos domingo passado. Estamos estudando sobre a vida de Paulo, já vimos sobre a sua infância, sobre Paulo, o perseguidor da igreja, como Deus mudou isso, convertendo. Paulo converteu-se ao Senhor. E aí nós vimos os primeiros anos de ministério de Paulo, que ele fez, algumas viagens que ele fez por conta própria. E domingo passado nós iniciamos a meditar na primeira viagem missionária de Paulo. Pastor, se Paulo fez tantas viagens, por que só agora, em Atos 13, a viagem de Paulo é chamada de primeira viagem missionária? Eu expliquei isso domingo passado. É porque essa é a primeira viagem na qual Paulo é enviado pela igreja, por uma igreja, que é a igreja de Antioquia. Então, no ano passado, nós vimos em Atos 13 o chamado e a partida de Paulo e Barnabé de Antioquia, como eles jejuando, servindo ao Senhor. O Espírito Santo, que é o diretor da igreja, disse: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então eles partem de Antioquia, eles vão para Chipre, que é uma ilha, depois vão para Perge da Panfilha e terminam em Antioquia da Psídia. Tem duas Antioquias na Bíblia: a Antioquia onde Paulo e Barnabé congregavam e Antioquia da Psídia. Nós vimos que nestas cidades eles enfrentaram muitas provas, mas também tiveram muitas vitórias. É ou não é assim a vida do crente? Lutas e vitórias. Não tem vitória se não tiver luta, Então eles lutaram muito, foram muito perseguidos, mas também muita gente se converteu ao Senhor. Hoje nós vamos ver o que acontece a partir daí. Para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus em Atos 14. Não deu tempo a gente concluir a primeira viagem domingo passado, então a gente vai ver hoje a continuação em Atos 14. Lembra então? Onde é na Bíblia que fala sobre a primeira viagem missionária de Paulo? Atos 13 e 14. Atos 13 e 14. Então, no capítulo 14, eles encerram em Antioquia da Psídia.
Eu fiquei admirado de saber que algumas Bíblias não têm o mapa, alguns mapas lá atrás, né? A Suiane estava até comentando a Bíblia tão cara dessa. Bíblia da pregadora pentecostal. Não tem o mapa da viagem do Paulo, como é que pode? E a minha não é nada que tem. É muito bom, irmãos, esses mapas, dá para a gente visualizar um pouco o mundo no qual nós não vivemos, né? Que é o mundo antigo. Aqui na minha Bíblia não está fazendo inveja não, viu? Aqui tem o mundo do Antigo Testamento, os heteus, os Oreus, os Fariseus, tudo com eus. Tem o Egito, o Sinai, divisão das tribos, reinos de Saul, Davi e Salomão, reinos de Israel e Judá, Jerusalém do Antigo Testamento, Império Assírio, Babilônia, Pérsia, mundo do Novo Testamento, terra de Israel nos tempos do Novo Testamento, relevo da Palestina, Jerusalém nos tempos de Jesus, aí a primeira, segunda, terceira viagem de Paulo e a viagem dele a Roma. Muito interessante. Atos 14. De Antioquia da Psídia, eles vão para Icônio. Você pode perceber aí, a gente vai já ler os primeiros 7 versículos de Atos 14. Icônio, irmãos, ficava a cerca de 145 quilômetros da cidade anterior, que era Antioquia da Psídia. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom aí? 145 quilômetros. É pouco ou é muito? Hã? Oi? Eu lembrei. É mais ou menos a distância daqui para Quixadá. E eles não iam de carro. Muito provavelmente de cavalo, quando dava. Mas por aí você tira. Como não era fácil ser cristão, como não era fácil ser missionário naquela época, né? Irmãos, quando eu ia para Quixadá sofrendo. 145 quilômetros, faltava não chegar lá. Depois do culto a gente vinha. Agora imagina você ir de cavalo para pregar o Evangelho, né? Então, grandes coisas o Senhor fez por meio de Paulo e por meio de Barnabé e depois de Saulo. Vamos ler os versos 1 a 7. O que acontece em Icônio? Em Icônio, 145 quilômetros a leste, eu acho, de Antioquia da Psídia, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Vale a pena, né? Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse o tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Mas aqui nós vemos que Paulo e Barnabé seguem um padrão. Que padrão é esse? Primeiro, eles vão para a sinagoga judaica. A sinagoga judaica era a congregação onde os judeus que eram descendentes de Abraão, do Antigo Testamento, se reuniam para adorar a Deus. Ainda não eram cristãos. Por isso Paulo e Barnabé iam lá para falar de Jesus para eles, para dizer, olha, Jesus é o Messias que nós esperávamos. Ele é o rei prometido, porque os judeus não criam em Jesus ainda. Então, seguindo o padrão que nós vimos em outras cidades, Paulo e Barnabé vão para a sinagoga de Icônio. E o que acontece lá? Eles pregam e uma multidão se converte. Interessante, de judeus e de gentios. Gentio na Bíblia é o pajusalense, né? É o grego, é o americano, é o não judeu. Só que
Também seguindo o padrão, irmãos, os judeus que não creram incitam os ânimos dos gentios. Como nós vimos no mês passado, é normal que aquelas pessoas que não aceitam o Evangelho, que não creem, também não queiram que os outros aceitem. Infelizmente nós vemos isso, pessoas acabam querendo atrapalhar a fé, porque ela não quer, e ela também não quer que quem está perto dela aceite também. Nós vimos isso com Elimas, o mágico. Quando o procônsul Sérgio Paulo queria ouvir Paulo pregando, Elimas queria afastar o procônsul, que era uma autoridade, para ele não ouvir a mensagem de Paulo. Paulo olhou nos olhos dele, chamou de filho do diabo, você vai ficar cego agora, e foi exatamente o que aconteceu. O que nós vemos aqui? A história se repete. Os judeus que não aceitam, muitos aceitaram, mas os que não aceitam vão lá e instigam a multidão. Não sei o que foi que eles falaram, esses estrangeiros estão vindo aqui falando mentira. O que acontece é que, mesmo com isso, irmãos, fiquei muito admirado. Paulo e Barnabé permanecem ali. Aquela multidão instigada que nem criança. E aí Paulo e Barnabé permanecem ali, pregando a palavra de Deus ousadamente. Eles não se intimidam, eles pregam ousadamente. E aí algo impressionante acontece. Deus confirma a pregação deles por meio de sinais e de prodígios, ou seja, por meio de milagres. Irmãos, milagre na Bíblia sempre tem um propósito. Propósito ou demonstrar compaixão, ou mostrar que Jesus é Deus, como sempre, ou confirmar uma pregação. Em ambientes hostis, nós vemos aí acontecendo milagres na Índia, milagres na China, milagres onde as pessoas são hostis ao cristianismo. Milagres têm acontecido diariamente, irmãos, hoje em dia, para confirmar a pregação do Evangelho. Aqui no Brasil, as coisas já estão muito, digamos assim, assentadas, as pessoas já conhecem. Talvez por isso nós não temos visto tantos milagres como nós vemos na Ásia, na África, para confirmar a palavra de Deus. Deus sempre confirma a sua palavra por meio de sinais, de prodígios e de milagres. Quando a cidade vê aquilo, ela fica dividida. Ela vê a pregação, ela vê pessoas sendo curadas, milagres acontecendo, revelações. Aí uns são a favor dos judeus, outros são a favor dos apóstolos. Mas eles descobrem que existe um plano para apedrejá-los e eles acabam fugindo para a cidade seguinte. Que cidade é essa? Listra. De Icônio eles vão para Listra. Vamos ler os versos 8 a 20. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, olha a reação deles, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos.
e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Somente até aqui por enquanto. Irmãos, o que nós notamos de diferente aqui em Listra, em relação às outras cidades? Qual era a primeira coisa que Paulo e Barnabé faziam quando chegavam em uma cidade? Pregar onde? Iam pregar na sinagoga. Aqui não fala de sinagoga. Será que é porque não tinha? Ou será que é porque Paulo e Barnabé já estavam querendo enfatizar mais os de fora, os gentios? Nós não sabemos. O que sabemos é que Lucas inicia o relato sobre o que acontece em Listra, falando sobre a cura de um homem aleijado desde o seu nascimento. Um homem que já nasceu aleijado, nunca tinha andado na sua vida. Não era alguém que era sadio e depois tem um acidente, uma doença e fica aleijado, não. Ele já nasceu assim. As pessoas o conheciam assim desde criança, o meninozinho aleijado, né? Tinha nem nome, era um menino aleijado. E aí, ele escuta Paulo pregando, Paulo olha para ele, e o que Paulo vê? Que ele tinha fé para ser curado. Interessante isso. O homem escutando a palavra com sede, com fé, crendo que Deus que estava sendo pregado era poderoso para fazer algo na vida dele. Paulo percebe isso e dá uma ordem para ele: apruma-te sobre os teus pés. O homem dá um pulo, ele não fica de pé, ele dá um pulo e começa a andar. Que coisa interessante, irmãos. Isso me fez lembrar uma pergunta que o Gerlando e a Samara me fizeram algumas semanas atrás, depois da escola dominical. Eu acho que a pergunta foi mais ou menos assim: pastor, Deus só faz algo se houver fé? Foi assim, Gerlando, a pergunta? Deus só opera um milagre se nós tivermos fé? Aí eu passo para vocês. Quase invisível, né? Paulo não tinha fé em Cristo. Hã? Paulo não tinha fé em Cristo. Mas para ser salvo tem que ter fé. Em relação a milagres, a pergunta para ser salvo tem que ter. Foi o que eu respondi para eles também. Porque para ser salvo, a fé tem que existir em Cristo. É uma fé salvífica. Para milagres, funciona assim, irmãos. Deus não está limitado à fé do ser humano para operar milagres. Ele pode operar milagre na hora que ele quiser. Porém, existem milagres que ele só vai operar se ele enxergar a fé. Então, cada caso é um caso. Vocês citaram milagres que Deus operou sem a fé da pessoa. Mas em outras ocasiões, Jesus deixou de operar milagres porque o povo era incrédulo.
na sua própria terra, Mateus vai dizer que ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então a nossa incredulidade pode impedir Deus de operar alguns milagres? Com certeza. Então, há milagres que só serão operados se tiver fé. Aí a fé nos evangelhos, às vezes é de alguém que traz a pessoa, né? Por exemplo, o pai da menina morta, Jairo, ela não tinha fé, ela estava morta, mas ele teve, para que o milagre fosse feito na vida dela. Muitas vezes, nós vemos que milagres são fruto de intercessão, do trabalho de alguém, já que foi da própria pessoa. Então, é necessário ter fé. Nós não podemos, é claro que Deus é gracioso, irmãos. Deus faz mais do que a gente merece. Às vezes é quando a gente menos crê que o milagre acontece, né? Outras vezes não, Ele está esperando a gente crer para poder operar alguma coisa. Algumas mãos levantaram aí. Lembra ainda, Jesus? Você não era cristão ainda, Jesus? Interessante. Dona Sandra. Exatamente. Algumas vezes é Jesus demonstrando compaixão mesmo de alguém, né? Alguém que está no limite. E ele não se limita, irmãos, a nossa fé em alguns casos. Mas se ele vê que alguém tem condições de crer e está sendo negligente, aí ele também vai resguardar o milagre. Porque nós precisamos exercitar a fé em Jesus, né? Eu queria até, antes da Sonia falar, sugerir um filme que tem a ver com fé. E eu não vou contar, mas esses dias nós temos assistido alguns filmes muito edificantes. E um deles foi 90 Minutos no Paraíso. Assistam. É na Netflix ou é na Amazon? Eu acho que é na Netflix. Muito bom, é um filme cristão. Conta a história de um pastor que acontecia algo com ele. E aí alguém vem e tem fé e algo acontece. Muito interessante. Sim. Não vou dar spoiler não. Ressurreição de Lázaro, né? Lázaro não tinha fé porque ele estava morto. E as irmãs eram oscilantes, né? Tinha fé para algumas coisas e outras não.
elas tinham fé para Jesus curar Lázaro. Ressuscitar só no último dia, não tem nem condições agora. Jesus fez aquilo por quê? Para mostrar que ele é o Filho de Deus. E porque ele amava Lázaro, né? Mas principalmente para mostrar quem ele é. Então na Bíblia a gente vai ver esses dois padrões. Deus vai nos surpreender muitas vezes, fazendo coisas que nós sabemos que não merecemos, que nós nem esperávamos que acontecesse mais. Né? Acontece isso, você orou tanto por uma coisa, aí você parou de orar, aí aconteceu. Que é isso? Misericórdia de Deus. Em outras situações, Deus vai recompensar a fé. Deus vai responder à nossa fé. Então, não é porque Deus faz algumas coisas sem fé que nós não precisamos ter fé para nada. Temos que ter. E aqui é um exemplo disso. Paulo viu que o aleijado tinha fé para ser curado. E às vezes a gente está com dor de cabeça e não tem fé que Deus vai curar. Né? Tem que tomar o Tilenol, Dipirona. Tome, mas estão agradecendo, Senhor, muito obrigado, porque é o Senhor que vai me curar. Né? Temos que ter fé para todas as coisas. Por causa desse feito miraculoso, algo espantoso, admirável, qual é a reação das multidões? Elas dizem: rapaz, os deuses baixaram aqui na terra. Um negócio desse aí, Júpiter e Mercúrio vieram. Eles eram adoradores dessa religião, daquela área, e eles disseram: os deuses vieram até nós. E é aí, irmãos, que nós vemos o caráter e a humildade de Paulo e Barnabé. Eu estava escrevendo e só escrevendo Paulo e Silas. Onde é que eu tirei Silas? É só no capítulo 16 em diante, né, que Silas vai vir. Mas Paulo e Barnabé, irmãos, eles veem aquilo. Os moradores de Listra trazendo touro para sacrificar, trazendo grinalda. O que eles fazem? Deixa, né? Só uma vezinha. Nós somos servos de Deus também. Uma honrazinha. Não, irmãos, eles rasgam as vestes, saltam no meio da multidão e dizem: não, foi para isso que nós viemos. É para vocês se libertarem disso aí. É para vocês se converterem dessa idolatria de vocês. Aí eles aproveitam e pregam sobre o Deus Criador. O Deus Criador que sempre deu testemunho por meio da natureza. Deus testifica por meio da natureza, irmãos. Antes de um missionário pregar a palavra, Deus já prega por meio da natureza. Então Paulo e Barnabé pregam sobre o Deus que dá chuva, o Deus que alegra o coração de vocês de fartura. Não é Júpiter, não é Mercúrio, não é Satanás, é Deus na vida de vocês. Vocês comeram hoje, se vocês estão se alimentando bem, é esse Deus que nós queremos apresentar para vocês. Irmãos, ainda foi com dificuldade, Lucas diz, que eles impediram esses homens de adorar eles. Tiveram que insistir: não façam isso, vocês estão errados, vocês têm que se converter. Nós somos homens que nem vocês. E aí eu lembrei, irmãos, que isso é muito semelhante ao que anjos fazem em Apocalipse. Olha que interessante, João era talvez o último apóstolo vivo ainda. E ele recebe as revelações do Apocalipse. E quando ele recebe, ele fica tão empolgado, mas tão empolgado, que ele se prostra diante do anjo que traz a revelação para ele. Um apóstolo experiente ia adorar uma criatura. Aí nós às vezes achamos que sabemos tudo, né? Temos muito a aprender ali. O que o anjo diz? Faça isso não. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus. Por que Jesus é Deus? Testemunhos de Jeová dizem que não, ele é uma criatura, né? Por que ele é Deus? Porque ele aceitou a adoração. Um anjo não aceita a adoração. Um anjo traz adoração para Deus. Jesus aceitou ser adorado. Por quê? Porque ele é mentiroso? Não. Porque ele é o verdadeiro Filho de Deus. Isso traz lições para nós, né, irmãos? Sermos humildes na hora do elogio. Irmã Gleice. Totalmente. Exatamente. Bem lembrado, bem encaixado, Gleice.
Não tem sinagoga, já não tem palavra, nem do Antigo Testamento ali. Exatamente. Então, bem notado, essa cidade era muito idólatra, não tinha sinagoga, porque as sinagogas eram, de certa forma, um centro de instrução religiosa, né? Ainda não se falava de Cristo, porque eles eram judeus, ainda não tinham entendido quem era Cristo, alguns. Paulo estava pregando nestas sinagogas. Mas tinha um templo de Júpiter. Nunca tinha ouvido falar dessa religião, mas tinha. Vocês têm de Marte também, e outros. Mas o ser humano, irmãos, ele é muito criativo. Você percebe isso quando morre uma pessoa famosa. Você percebe o quanto o ser humano depende, o quanto o ser humano precisa adorar algo. Ou ele adora a Deus, ou ele adora o ser humano, ou ele adora um animal. Mas ele adora alguma coisa, porque ele precisa adorar. Ou ele preenche o coração dele com Deus ou com qualquer outra coisa. E você percebe que quando morre alguém famoso no país, aí é claro que a gente sente, porque é alguém conhecido, né? Deveríamos sentir de todo mundo, mas é natural do ser humano sentir de algumas pessoas. Mas algumas pessoas vão ao extremo, ao exagero. A gente vê quase que uma idolatria mesmo à personalidade. E aí acontece o que a irmã Gleice falou. Quem aparece para trabalhar? Quem aparece para perseguir Paulo e Barnabé? Os judeus. Dali? Não, vieram de outras cidades, fazendo o que Paulo fez antes de se converter. Não era isso que Paulo fazia? Ia de cidade em cidade perseguindo. Aí Paulo, agora você vai ver. Vamos fazer com você o que você fazia com os outros. Judeus de outras cidades vinham para instigar a multidão contra Paulo. Foi o que eles fizeram. O que Paulo fazia? Quando a gente falou sobre Paulo perseguidor, nós vimos que Paulo arrastava os cristãos para Jerusalém. O que os judeus fazem aqui? Arrastam-no para fora da cidade, dando por morto. Quem já levou uma pedrada aqui na cabeça? Levanta a mão. Mas eu estava derrubando saputi no terreno do meu tio ali na quadra. Sempre gostei de saputi. Aí eu peguei uma pedra medonha desse tamanho assim e joguei para cima. Fiquei olhando para a pedra. Aí quando é ver, a pedra bate na minha testa. Eu sinto o sangue descendo. Agora imagina você ser apedrejado por uma multidão furiosa contra você. Paulo estava experimentando o que ele tinha ocasionado em muitas vidas. Eles arrastam Paulo no chão, para fora da cidade. Por quê? Porque eles acham que ele está morto. Só deixa porque acham que ele está morto. Só que ele não estava. Paulo se levanta, o que ele faz? Corre para bem longe. Às vezes que é golpe, né? Ou o poder de Júpiter, ou o poder do diabo, como os fariseus diziam. O ser humano, ele sempre vai procurar uma alternativa para não crer em Deus. A gente veio do macaco, uma explosão. Não é mais fácil dizer que Deus criou a gente, não. A gente veio da explosão. De onde uma explosão cria alguma coisa? Macaco, a gente veio do macaco. O melhor é crer que foi Deus, né? Mas o ser humano procura uma desculpa para não crer em Deus. Assim foram eles. Dá para entender mesmo. É verdade. É verdade. O irmão precisa de mais fé para ser ateu do que para ser crente. E aí, outro filme interessante é Em Defesa de Cristo. História real. Esse eu acho também naquela concorrente da Netflix. Não pode dizer o nome aqui. Na Amazon Prime. 2 filmes bons que eu recomendo para a igreja sobre esses assuntos que nós estamos estudando. Em Defesa de Cristo, fala sobre fé, sobre ateísmo, e 90 Minutos no Paraíso.
Aí, no dia seguinte, Paulo entra na cidade, de lá eles vão para Derbe, terceira cidade de Derbe. Vamos ler final do verso 20 e o início do 21. Atos 14, final do 20. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, início do 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos. Aqui é bem breve. Lucas só disse que ele entrou ali com Barnabé em Derbe, anunciou o evangelho, e algo maravilhoso aconteceu. Muitos discípulos foram feitos. Depois da tempestade, vem a bonança. Até que, finalmente, eles começam a fazer o caminho de volta para casa. Vamos ler 21 até o 28. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, que era Derbe, acabamos de falar, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fazendo o quê? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Que emoção, né, irmãos? A gente lê isso aqui e saber que aconteceu há muito tempo atrás. Aqui nós vemos que eles iniciam o caminho de volta. Eles não abandonam aquelas cidades pelas quais eles passaram, mas eles vão por algumas delas. Fica uma lição para nós, irmãos. Nós precisamos cuidar daquelas pessoas que nós ganhamos para Cristo, né? Precisamos orar pelo discipulado. Essa classe que está acontecendo agora, incentive pessoas que receberam Jesus a participarem. Ligue para essas pessoas, visite, porque é o que Paulo e Silas fizeram. Aqui nós vemos que eles fortalecem as almas, a alma dos discípulos que acabaram de ganhar para Cristo em algumas dessas cidades pelas quais eles passaram, exortando-os. Olha de novo o dom de exortação, de convidar, de animar. Nós temos que exercer isso na igreja, irmãos. Exortar os irmãos, ajudar. Vamos lá, vai dar certo. Deus é com você. Exortando-os a permanecerem firmes na fé. E eu achei interessante isso. Mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé não mentiam. Eles iam nas cidades onde haviam pregado, onde pessoas tinham se convertido, e agora eles diziam: fiquem firmes na fé, permaneçam no Senhor. E eu queria lembrar uma coisa: para vocês entrarem no céu, vocês vão atravessar muitas tribulações. Vocês vão passar por muitos sofrimentos. Não se iludam, não se enganem. Não leiam aquela placa, pare de sofrer, né, na frente de alguma igreja, porque vocês vão sofrer muito por causa de Cristo. Quer ir para o céu? Quero. Pois se prepare para enfrentar a tribulação. Interessante, irmãos, isso, muito interessante. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê a realidade do Evangelho. A gente se ilude muito, né, com o Evangelho que é pregado hoje, da facilidade, da prosperidade. Aí quando a gente lê a Bíblia, a gente leva um choque. É assim, a vida cristã é assim. E não apenas isso, mas eles também elegem presbíteros em cada igreja. Pastor, o que é um presbítero? É outro nome para pastor. Aqui no Brasil nós chamamos mais de pastores, né? Mas em outros lugares são elders, que são presbíteros. É outro nome para pastor. Bispo também, viu? É outro nome para pastor. Não precisa chamar de bispo não, porque já parece outra igreja, né? E o que é interessante, irmãos, é o que eles fazem antes de elegerem presbíteros.
Algo que nós vimos eles fazerem antes de saírem de Antioquia: jejum. Eles já voltam elegendo pastores nas igrejas. Mas antes eles oram com jejum. Porque a igreja tem que ter liderança, né? Tem que ter pastor. E eles já voltam elegendo em cada igreja pastor. Depois de tudo, passando por Psídia, Panfilha, Perge e Atália, finalmente eles navegam para Antioquia, de onde eles tinham partido. E reunidos os irmãos, eles relatam duas coisas. Primeiro, quantas coisas fizera Deus com eles. E segundo, como Deus abriu a porta da fé aos gentios. Irmãos, olha o que eles enfatizam. Primeiro, quantas coisas Deus fez por eles. Notou a ênfase? Quem foi que fez? Deus. Eles não chegaram relatando, olha o que nós fizemos. Não. Foi o que Deus fez através de nós. Né? Qual é o tema do aniversário desse ano? Olha o que Ele fez conosco. Né? Sempre nós queremos trazer toda a honra e glória ao Senhor. E a segunda coisa que eles relataram, a igreja se reuniu, viu eles partindo, não sei se meses, se anos antes, e agora eles voltam, a igreja se reúne, e eles relatam como Deus abriu a porta da fé aos gentios que não eram judeus. Isso, irmãos, vai gerar um debate entre os judeus. Quer dizer que agora Deus está salvando o gentio? E é o que nós vamos estudar no próximo domingo. A controvérsia entre judeus e gentios. Para concluir, quem pode citar alguma lição que você aprendeu nesse capítulo 14 de Atos? Vou começar a usar isso aí também. Jesus fazia isso, né? É verdade. Inclusive, quando você falou aí sobre pessoas que aceitam e depois saem, eu lembrei de um solo da parábola da semente. Jesus diz que um dos solos é aquele que recebe logo com alegria, mas não tem raiz. Aí, quando vem a perseguição, ele acaba. É verdade. Por isso que a gente tem que ter. Claro que a gente deseja que todo mundo aceite a Cristo logo, irmãos, mas nós temos que ter paciência, senão a gente arranca um fruto verde do pé, né? Verá depois de arranca. Lição que você aprendeu sobre Atos 14. A gente precisa de outro microfone, né?
Exatamente. Ele volta fortalecendo, né? E elegendo liderança na igreja. É verdade. Permaneceram, né? E queriam mesmo de verdade. Nós temos que focar nessas pessoas também. É verdade. Temos que fazer esse trabalho mesmo, enfatizar mais ainda esse trabalho. Amém. Nós está precisando de outro telefone para as próximas aulas, né? De outro microfone. Gerlando, glória a Deus. Glória a Deus. Interessante. É interessante. Deus quebra a gente primeiro para depois nos usar, né? A gente pensa que não vai acontecer nada nesse momento que Deus mostra que é Ele que faz. Né? Interessante. Depois de uma luta em uma cidade, ele ia para outra e ganhava a alma. Amém? Eu anotei alguns aqui, irmãos. Primeiro, a oposição daqueles que não querem. Precisamos esperar a oposição. Alguns vão aceitar, outros não. E esses que não aceitam ainda vão querer impedir outros. Vamos orar por eles e ter sabedoria, às vezes até firmeza, de falar com eles. Né? Olha, você está atrapalhando. Se não quer, então não atrapalha. Outros, sinais confirmatórios. Nós não dependemos de nós mesmos. Deus vai confirmar a palavra. Nós só devemos pregar. Deus vai confirmar no coração. Deus vai confirmar através de uma revelação, através de um milagre. É Deus quem faz. Terceiro, a necessidade de passar por tribulações para entrar no reino de Deus. Tem que estar bem gravado no nosso coração. Precisamos compartilhar isso com as pessoas. Não podemos nos admirar com as provas. Elas são reais e necessárias para entrarmos no céu. Quarta e última, a quem devemos dar glória quando somos usados? A glória não é do instrumento, a glória é do instrumentista. Né? Quando alguém toca o instrumento bem, a gente não fica pensando, eita, que guitarra, viu? Rapaz, que violão, tu viu que o violão fez? Olha esse piano, tocando sozinho. Não, é sempre o instrumentista. Olha que instrumentista hábil, olha que instrumentista treinado, olha como ele tem habilidade. Da mesma forma somos nós somos instrumentos. A glória não é do instrumento, nós somos apenas canais. A glória é de quem nos usa. Paulo e Barnabé deixaram isso bem claro. Não, nós somos homens que nem vocês. Foi Deus que fez isso na vida de vocês e não nós. Né? Possamos ter muito cuidado. Meu pai era que algumas vezes me contava uma história e ele perguntava, eu já te contei isso, meu filho? Eu disse, já, pai. Ele contava que quando alguém foi pregar, pregou uma mensagem maravilhosa, e aí quando ele desce, alguém o procura e disse, pastor, que mensagem maravilhosa. Aí o pastor disse, o diabo acabou de me dizer isso. Aí ele me perguntava, Tiaguinho, eu já me contei essa história? Eu disse, já. Sempre lembro que o inimigo, ele quer nos envaidecer, ele quer nos ensoberbecer. Mas nós devemos estar preparados para canalizar toda honra e toda glória ao Senhor. Porque o que nós somos sem Deus, irmãos? Não somos nada. Já tentou fazer algo sem a bênção de Deus? Deu em quê? Em nada, só raiva. Né? Você faz algo por conta própria e só dá raiva. Você fica com raiva, as pessoas ficam com raiva. Mas quando é Deus abençoando, aí o negócio é diferente. Por isso, a Ele a glória eternamente. Amém. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Próximo domingo, o debate
sobre a conversão dos gentios. Tem que guardar o que na lei? Pode comer carne com sangue, e a gente vai falar sobre isso no próximo domingo. Quem gosta de galinha cabidela, não perca o domingo, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Estamos terminando mais cedo hoje. Vamos ter uma reunião rápida aqui com todos os líderes. Vou dar 5 minutos para você tomar um café aí, se espreguiçar. E depois a gente já volta para cá. Vocês gostaram da igreja, foi? A igreja está quase toda desse lado aqui, é mais ventilada, né? Para ficar mais unido, né, Jesus? É o vento, a luz. Vou botar o ponto aí, bem pertinho agora. Amém. Vamos orar. Quer orar, Gabriel? Gabriel, quer orar? Quer orar? Vem. Tudo se perder, não vai ter Deus. Ora, pode acontecer. Não faz mais isso. Amém. E todo Jesus não pode mais fazer isso. Glória a Deus. Senhor Deus e amado Pai, obrigado pelas nossas crianças. Pedimos que o Senhor as abençoe, que elas cresçam em teus caminhos, sejam felizes, porque são usadas por ti. Obrigado por esta escola, Pai, por esse estudo sobre a viagem missionária de Paulo. Pai, por ser um espelho, a tua palavra é um espelho para nós, acerca de como devemos agir e o que devemos esperar, Senhor, nesta vida. Tribulações, mas não apenas isso. Também a mão do Senhor sobre nós, a tua bênção, a tua confirmação nas nossas vidas. Abençoa a tua igreja, que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entendendo, Pai, que toda honra e toda glória por qualquer coisa boa que aconteça em nós é totalmente teu. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe.